E aí pessoal, boa tarde. Vamos lá iniciar mais uma semana de aula. Essa semana nós vamos estudar o gênero artigo de divulgação científica. É um gênero que nós já estudamos e vamos rever mais uma vez suas características, exemplos e estudar algumas habilidades trabalhando em cima desse gênero, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiro passo de tudo, projeto de fluência, né? Hoje o texto é A Verdade Chega. Vocês façam a leitura do texto e, se já ficarem à vontade, já quiserem mandar hoje a leitura, vocês podem mandar, tá certo? Lembrando que essas leituras fazem parte da avaliação das atividades de vocês e, consequentemente, da avaliação, tá bom? Pois bem, pessoal, partindo aqui para o tema da nossa aula de hoje, artigo de divulgação científica. O nome já é bem claro, né? É um tipo de texto que serve para divulgar algum tema, algum assunto relacionado à ciência. Aí pode ser qualquer tipo de ciência. Astronomia, matemática, linguística, geografia, enfim, qualquer tipo de ciência, seja ciências humanas, seja ciências exatas, enfim, qualquer tipo. Então são textos que são usados para divulgar temas relacionados a campos científicos, a áreas científicas, tá certo? Vamos ver aqui algumas de suas características. O artigo de divulgação científica costuma apresentar uma ideia, uma intenção principal, né? Qual é essa intenção? Como eu já falei, divulgar conhecimentos científicos, tornando-os acessíveis ao público leigo. O que é que acontece? Toda descoberta científica, todo fato científico, né, que é descoberto, que é o resultado de pesquisa, enfim, ele vai ser divulgado. Ele é divulgado em revistas científicas, em publicações especializadas, mas também em publicações que são mais voltadas para o público geral. E é aí que a gente vai encontrar o tipo de texto que a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Esses textos tornam acessíveis ao público, esse é o X da questão, temas relacionados à ciência. Muitas vezes esses assuntos eles são muito específicos, eles acabam ficando restritos à área que está analisando, né? São muito voltados, por exemplo, uma descoberta, uma pesquisa linguística, talvez fique mais voltada para os estudantes de letras, os estudantes das áreas relacionadas à linguística. Mas quando esse assunto é divulgado em um artigo de divulgação científica, quer dizer o quê? Que esse texto ele vai se tornar mais acessível, seja pela linguagem, seja por onde ele é publicado, em uma revista mais popular, enfim. Então é uma maneira de fazer com que a ciência atinja um público maior, fazer com que a ciência atinja a mais pessoas. Leitores, público em geral. Então qualquer pessoa que se interesse no assunto que está sendo divulgado pelo texto é o público-alvo desse gênero textual. Organização. Como um texto de divulgação científica costuma se organizar? Bem, ele costuma apresentar a ideia principal e as ideias secundárias, principalmente quando o artigo é maior, né? Então, tem uma ideia central que está sendo divulgada e ideias secundárias relacionadas a essa ideia principal. Isso dentro de uma introdução e de uma conclusão. Detalhe interessante. Muitos desses textos são divulgados em sites, né, sites especializados em temas científicos. Quando esses textos são divulgados em sites, então eles costumam apresentar links que vão levar ou a outras matérias, ou vão levar a fonte de onde a matéria, de onde o jornalista que escreveu o texto, né, a pessoa que escreveu o texto, de onde ele colheu essas informações. Então, quando é um site, então costuma apresentar também links. A linguagem. Primeiro, procedimentos explicativos. Esses textos eles costumam trazer, né, como eu falei para vocês, descobertas, né, coisas novas que a ciência tem trazido para a gente. Então, nesse tipo de texto, costumam ser trazidas explicações sobre como a descoberta aconteceu ou a explicação sobre o método que está sendo abordado dentro do texto, tá certo? Então, isso é bastante comum. Citação de especialistas na área. Bem, se é um texto de divulgação científica, se é um texto que vai falar de astronomia, por exemplo, o que é mais interessante? Que tem a fala de um astrônomo, tem a fala de uma pessoa que seja especializada naquela área que está sendo divulgada, tá certo? Termos do cotidiano com alguns termos técnicos da respectiva área. Bem, como eu falei, ele é um texto que vai tornar acessível a todo o público, ao público em geral,
assuntos que são mais voltados para uma área científica. Então, a gente vai encontrar termos do cotidiano, a gente vai encontrar expressões mais simples. Porém, a gente vai encontrar também termos técnicos, ou seja, expressões que já são mais voltadas para a área que está sendo divulgada. Se é um texto, vamos supor, se é um texto que fala sobre alguma descoberta, por exemplo, sobre vacina, né? Já estamos falando muito em vacina por conta do coronavírus. Pois bem, nós vamos encontrar vários termos lá que são mais voltados para essa área. Por exemplo, glóbulos brancos, imunização. Então, são palavras mais voltadas para essa área. Entendendo? Emprego da norma padrão. Apesar de uma linguagem acessível ao público, como foi dito aqui no início, os textos de divulgação científica costumam trazer a forma padrão como predominante, como variante linguística. Mas não é uma norma padrão que vai tornar o texto inacessível, não. É uma norma padrão por quê? Porque é um texto que vai seguir todas as normas, né? Que não vai trazer transgressões às normas da gramática, às normas da ortografia. Predomínio de frases declarativas. Bem, se é um texto que traz um fato, se é um texto que traz uma descoberta científica, então é um texto que vai trazer afirmações. Não vão ser feitas perguntas para o leitor, ou não vão ser trazidas hipóteses, possibilidades, a não ser que seja um artigo que trate sobre alguma ideia que está sendo trabalhada, lógico. Mas ele vai haver aqui o predomínio de frases declarativas, ou seja, de afirmações, tá bom? Então, trouxe aqui esse texto para que a gente faça a leitura e observe aquelas características que a gente viu no slide anterior. Arqueólogos encontram 2 corpos de vítimas no Monte Vesúvio. Esqueletos foram recriados com técnica de gesso e foram divulgados pelo Parque Arqueológico de Pompeia, da Itália. Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, encontraram restos bem preservados de 2 corpos vítimas de uma erupção vulcânica ocorrida há quase 2.000 anos. Na ocasião, em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, surpreendendo os moradores da região e devastando a cidade de Pompeia. 2 esqueletos de indivíduos apanhados na fúria da erupção foram encontrados, afirmaram em nota as autoridades do sítio arqueológico italiano localizado perto da cidade de Nápoles. A descoberta também foi anunciada pelo Ministério da Cultura italiano. Com base nos vestígios das roupas e na aparência física, os pesquisadores acreditam que os corpos sejam de um jovem escravo e de um homem mais velho, rico e com cerca de 40 anos, provavelmente o dono do servo. Os 2 esqueletos foram encontrados durante escavações, ainda em andamento, na Civita Giuliana, cerca de 700 metros a noroeste de Pompeia, em uma vila com vista para a Baía de Nápoles. Outros 3 cavalos mortos pelo vulcão também haviam sido encontrados neste mesmo lugar. Ambas as vítimas estavam em uma sala ao lado do criptopórtico, espécie de corredor abaixo da vila, e, ao que tudo indica, chegaram ao local em busca de abrigo. A recriação dos corpos foi possível graças a uma técnica inventada por Giuseppe Fiorelli em 1867. Depois de localizar os esqueletos enterrados, os arqueólogos abriram um pequeno buraco e derramaram gesso para moldar as formas dos corpos das vítimas. O restante ficou por conta das escavações manuais que proporcionaram os detalhes finais dos corpos. Então vejam aqui, pessoal. Aqui o que é que está sendo divulgado? Uma descoberta, né, de 2 corpos muito bem conservados, vítimas da erupção do Monte Vesúvio, isso há 2.000 anos atrás. Então aqui é uma nova informação, é um novo fato, né, que está sendo divulgado, a descoberta desses 2 corpos, a maneira como eles estavam preservados, a maneira como eles estavam conservados. O que é interessante aqui? Primeiro, chamar a atenção para a linguagem. Como é uma linguagem que segue o padrão, segue a norma padrão, mas é uma linguagem simples. Qualquer pessoa faz a leitura e consegue entender aquilo que está sendo informado no texto. Outra coisa que é marcante dos textos de divulgação científica, fala aqui sobre uma técnica. A técnica da recriação dos corpos. Isso como? Colocando-se gesso dentro de buracos feitos nos corpos que foram fossilizados pelas cinzas do vulcão. Então, esse é um clássico exemplo de texto de divulgação científica. Nós temos aqui uma área de ciência sendo divulgada, no caso a arqueologia, uma descoberta arqueológica e que, por isso, virou o tema deste assunto e está sendo divulgado para o público em geral. Tá certo?
Então, para a gente ver se realmente entendeu, compreendeu o que é um artigo de divulgação científica, a gente vai fazer a seguinte atividade. Vocês vão fazer a leitura do texto que está lá nas páginas 184 até a página 186 e depois responder a atividade que está na página 187. São 5 questões, tá certo? Então, façam a leitura do artigo e respondam a essas 5 questões. Só responder mesmo, viu, pessoal? Não precisa copiar as perguntas. A gente encerra por aqui e na próxima aula a gente continua debatendo o artigo de divulgação científica, já focando nas habilidades da semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.